Olá, meus queridos, retornando mesmo nesse contexto de igreja fechada, templo fechado, mas a igreja sempre está aberta para desenvolver o seu serviço no reino de Deus. Nesse contexto, nós estamos meditando nas 7 palavras de Cristo na cruz. E essas frases que Jesus declarou na cruz traz consolo, esperança, grandes ensinamentos para as nossas vidas. A segunda palavra de Cristo é a seguinte: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bem, essa frase foi dita pelo próprio Jesus a um dos ladrões que estavam na cruz. Nós sabemos que ali era para se cumprir o que as Escrituras diziam, declaravam a partir dos profetas, de que Jesus seria colocado entre malfeitores, entre homens maus, ele seria comparado como esses tais. Mas Jesus é colocado ali e os malfeitores, segundo os evangelhos, falam impropérios, degrine o Senhor Jesus. Mas no decorrer desse episódio, o que acontece é que um deles, obviamente, se converte a arrependimento. E as palavras de Jesus para um deles é: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Talvez você possa se dizer: poxa, mas eu não sou nenhum malfeitor, eu não sou um ladrão, não sou um bandido. Nisso, por mais que seja duro, pesado, saiba que diante de Deus não há ninguém melhor ou pior. O que acontece é que nós haveremos de pagar segundo o mal ou bem que tivermos feito diante de Deus por meio do corpo, no sentido de que nossos pecados têm consequências. Mas não existe a ideia de que eu sou melhor do que fulano, como os fariseus faziam. Eu não fiz isso, eu sou melhor, Senhor. O que, na verdade, esse texto nos traz à mente é que, como esses bandidos, eu e você estávamos todos perdidos, sem a graça, sem a esperança, sem a verdadeira alegria. Mas o que Cristo fez foi dizer para mim e para você: os teus pecados estão perdoados. Essas palavras de Jesus na cruz devem trazer para nós, no mínimo, esperança. As palavras de Jesus na cruz a esses bandidos, ou a esses ladrões, malfeitores da época, devem nos fazer entender que nós devemos, cedo ou mais tarde, olhar para o Senhor Jesus em um momento da nossa vida e dizer: Pai, perdoa-me. E ouviremos e sentiremos do Senhor o seu perdão. Porque a palavra de Deus diz que quando nós confessamos os nossos pecados e deixamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Essa expressão de Cristo, além de trazer esperança e enfatizar o grande amor de Cristo, nos garante comunhão com Ele aqui e também na eternidade. Que nesse momento você pare para pensar. Essa expressão de Cristo fez sentido só para aquele ladrão na cruz? Essa declaração de Cristo faz sentido só para aquele momento histórico? Ou essa declaração de Cristo serve para mim, que muitas vezes tenho atitudes más, tenho atitudes ruins, e eu preciso dizer: Deus, me perdoa. E diante de um verdadeiro arrependido, que foi gerado pelo próprio Espírito, dizendo: arrepende-te, humilha-te. E aí nós lembramos do que diz o próprio Davi, no Salmo 51, que Deus jamais rejeitará um coração quebrantado. Por quê? Porque é o próprio Espírito Santo que efetua em mim e em você um coração compungido, um coração rendido aos pés de Cristo. Que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que nós possamos de todo o coração entender que nós não somos melhores ou piores do que os outros. Pode ser a pior pecador, o maior pecador, com maiores consequências, mas nós
estamos tão perdidos quanto eles. O que nos faz obter a graça de Deus não é a nossa perfeição, mas o nosso quebrantamento diante de Deus, quando Ele mesmo nos faz reconhecer que somos indignos dEle. E aí nós nos humilhamos, entendendo que só podemos ser perdoados por causa dos méritos de Cristo na cruz. Que Deus te abençoe. Que Deus nos perdoe. Um grande abraço.